O asfalto de Interlagos ainda estava frio naquela manhã. Não frio de temperatura, mas frio de expectativa, de silêncio pesado, daquele silêncio que só existe antes de uma sentença. O céu de São Paulo carregava nuvens baixas, indecisas, como se observassem tudo de cima sem coragem de intervir. O autódromo, acostumado a gritos, motores e bandeiras tremulando, respirava contido. Ayrton Senna caminhava devagar pelo paddock, os passos firmes, o olhar atento, mas distante. Havia algo no ar que não vinha do combustível nem da borracha queimada. Era julgamento. Ele sentia, sempre sentiu antes de ouvir. Quando a frase chegou, não veio em forma de grito nem de manchete. Veio quase casual, dita por alguém que se achava importante demais para medir palavras. Ele não aguenta. 3 palavras curtas, secas, cruéis na simplicidade. Não era sobre o carro, não era sobre o treino, era sobre ele, sobre o homem, sobre o limite. Ayrton não respondeu. Não naquele momento. Apenas parou por um segundo, como quem escuta um barulho distante, e seguiu andando. O rosto não se alterou, mas por dentro algo se moveu. Algo antigo, algo que sempre esteve lá. Interlagos era mais do que uma pista para ele. Era memória viva. Era infância moldada em arquibancadas improvisadas, mãos pequenas segurando grades, olhos grudados em carros que passavam como raios. Era o pai explicando linhas invisíveis no traçado, falando de respeito, de técnica, de humildade diante da máquina. Era o som que ecoava no peito, antes mesmo de entender o que era velocidade. Interlagos não julgava, Interlagos lembrava. O vento passava leve, carregando o cheiro de terra úmida misturado ao óleo. O céu ameaçava chuva, e Ayrton sempre sentiu que a chuva era uma conversa direta com Deus. Não porque fosse milagre, mas porque ali não havia mentira. Na chuva, o talento se despia de desculpas. Enquanto caminhava, ouvia murmúrios. Alguns de apoio, outros de dúvida. O mundo do automobilismo sempre foi assim. Aplausos fáceis quando se vence. Silêncio desconfortável quando se exige algo a mais. E agora exigiam mais. Queriam saber se ele ainda aguentava, se o corpo aguentava, se a mente aguentava, se o coração, esse sim, ainda estava disposto a pagar o preço. Ayrton lembrava das noites mal dormidas, dos treinos intermináveis, da solidão dos hotéis, das refeições feitas em silêncio, da disciplina que ninguém via. Lembrava de quantas vezes venceu com dor, com febre, com medo. Medo não de perder, mas de não ser fiel ao que acreditava. Porque para ele, correr nunca foi sobre derrotar outros homens. Era sobre não se trair. No boxe, a equipe se movimentava em ritmo calculado. Mecânicos falavam baixo, engenheiros consultavam pranchetas, rádios chiavam com informações técnicas. Mas o olhar de Ayrton não estava ali. Estava no traçado. Cada curva tinha uma história. Cada ponto de frenagem guardava uma decisão passada. Ele fechou os olhos por um instante e viu tudo. A subida dos boxes. O S do Senna. Ainda não chamado. Assim, mas já sentido como extensão do corpo. A descida rápida, exigente, honesta. Ele não aguenta. A frase voltou, insistente. Não como ofensa, mas como desafio. Ayrton sempre soube que carregar um sobrenome famoso não blindava ninguém. Pelo contrário, expunha. Cada erro ganhava lupa. Cada silêncio virava especulação. Mas ali não era só sobre nome. Era sobre tempo, sobre desgaste, sobre a ideia confortável de que heróis também cansam, quebram, desaparecem. Ele se sentou por um momento. Ajeitou o macacão, respirou fundo. O som distante de um motor sendo ligado ecoou como um chamado. O coração bateu no ritmo certo. Não acelerado, não hesitante, presente. Lembrou-se de uma frase do pai dita anos antes, quando ainda corria de kart. Aguentar não é resistir à dor, é saber por que você aceita senti-la. Aquilo ficou gravado, não como conselho, mas como regra. Quando colocou o capacete, o mundo externo se apagou. Restaram apenas respiração e foco. O visor refletia um homem que muitos viam como ídolo, outros como obstáculo, alguns como problema, mas ali dentro havia apenas alguém que sabia exatamente quem era.
E isso bastava. O carro saiu do boxe com um rugido controlado. As rodas tocaram o asfalto como se reconhecessem casa. Ayrton acelerou com cuidado no início, sentindo cada resposta, cada vibração. Interlagos não perdoa a arrogância. Ela cobra respeito antes de permitir intimidade. Na primeira volta rápida, o carro deslizou levemente em uma curva. Nada grave. Aviso. Ele ajustou. Sempre ajustava. Porque aguentar não é endurecer. É adaptar. Nas arquibancadas, poucos percebiam o que realmente estava em jogo. Para muitos, era só mais um treino, mais uma sessão, mais um número na tabela. Mas para ele, era a resposta. Não aos outros. A si mesmo. O rádio falou algo técnico. Ele ouviu, respondeu curto. Não havia espaço para conversa. Cada centímetro de pista exigia presença total. O motor cantava alto, mas havia um silêncio interno absoluto. Esse silêncio que só existe quando tudo faz sentido. A segunda volta veio mais rápida. O carro parecia mais leve. A pista, mais clara. O corpo, alinhado. Ayrton sentia o suor escorrer pelas costas, mas não se importava. Era parte do pacto. Lembrou-se de outras vozes no passado. Disseram que ele era pequeno demais, que era frágil demais, que era emocional demais, sempre de mais ou de menos, nunca apenas suficiente. E ainda assim, estava ali. Na reta, o carro alcançou velocidade máxima. O vento batia forte. O coração seguia firme. Não havia raiva. Não havia necessidade de provar nada com agressividade. Apenas precisão. A precisão de quem sabe exatamente onde colocar cada roda. Quando completou a volta, o tempo apareceu no painel. Não era recorde. Não precisava ser. Era consistente, forte, honesto. O tipo de volta que diz muito a quem sabe ouvir. No boxe, alguns se entreolharam. Outros fingiram indiferença. Mas algo havia mudado. A pista tinha falado. Ayrton continuou. Volta após volta. Ajuste após ajuste. O corpo respondia. A mente permanecia clara. O cansaço vinha, claro. Sempre vem. Mas não dominava. Ele sabia conviver com ele. A chuva finalmente começou a cair. Primeiro tímida, depois decidida. Gotas grossas marcavam o asfalto. Alguns carros reduziram ritmo, outros recolheram. Ayrton ficou. Na chuva, tudo se revela. O carro parecia dançar, não lutar contra a água, mas fluir com ela. As mãos firmes, suaves. O pé direito preciso. Cada correção mínima, quase imperceptível. O mundo ao redor borrado. Só pista, água, som. Era ali que ele se sentia inteiro. Quando voltou aos boxes, encharcado de suor e chuva, tirou o capacete devagar. O rosto estava cansado, sim, mas os olhos estavam vivos, claros, determinados. Ninguém disse nada por alguns segundos. Não era necessário. Mais tarde, sozinho por um momento, Ayrton sentou-se e ficou olhando a pista agora molhada, refletindo o céu cinza. Pensou no preço, sempre alto. Pensou nos limites, sempre presentes. Pensou em quantas vezes ainda ouviria que não aguentava. Provavelmente muitas. Mas também pensou em quantas vezes ele mesmo se perguntaria isso, e essa era a única pergunta que importava. Aguentar não é vencer sempre. Não é sorrir o tempo todo. Não é parecer invencível. Aguentar é levantar mesmo quando o corpo pede pausa. É seguir quando a dúvida grita. É manter valores quando seria mais fácil ceder. Interlagos ficou ali, silenciosa novamente, guardando aquele dia em sua memória de concreto e curvas. Um dia em que disseram que ele não aguentava. Um dia em que ele não respondeu com palavras, respondeu com presença. E talvez seja isso que você também precise ouvir. Nem toda dúvida merece resposta em voz alta. Algumas pedem atitude. Algumas pedem silêncio. Algumas pedem que você siga, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo desacreditado, porque no fim não é sobre o que dizem quando te olham de fora. É sobre o que você sabe quando fecha o visor e encara sua própria pista. E essa só você pode percorrer.